Bem, vamos iniciar então a explicação da semana 2, né, do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 3, 2021, né, Geografia. Eu sou aqui a professora Verônica, né, vamos lá começar a semana 2. Bom, a semana 2 a gente vai trabalhar então os blocos econômicos, né? Os blocos econômicos podem ser definidos como uma união de países, né, de uma mesma região, para fomentar, né, o crescimento econômico e social, né, para desenvolver a economia e a sociedade e, logicamente, ampliar as relações comerciais, né, facilitando essas relações comerciais através da redução, né, ou eliminação de tarifas alfandegárias, né, de impostos de importação, além, né, de outras medidas, né, de cooperação. Que vai depender, né, do tipo de bloco econômico, né? Existem alguns blocos econômicos mais avançados e alguns blocos econômicos menos avançados. Bom, ao final da Segunda Guerra Mundial, e principalmente a partir da década de 1990, os blocos econômicos se multiplicaram pelo mundo, né? Então, a gente tem um marco aí do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os países passam a se organizar, a se juntar, né, de maneira a promover, né, um maior desenvolvimento econômico e social. Então, o bloco econômico é uma associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os membros, né, principalmente reduzindo ou eliminando, né, as tarifas de importação, né, os impostos de importação. Essas associações podem ser de vários tipos, como uma união aduaneira, né, o caso do Mercosul, por exemplo, quando há redução ou eliminação de impostos. Também existem as zonas de livre comércio, quando as mercadorias podem ser vendidas praticamente sem taxas entre os países. E, finalmente, ao mercado comum, onde convivem políticas iguais sobre livre comércio, tarifas externas e circulação de capital, né, pessoas e mercadorias, além de outras vantagens, né? A União Europeia é um mercado comum e, além do mais, hoje em dia ela é também classificada como uma união econômica e monetária, né? Porque tem uma moeda comum. Muitos autores, então, chamam esses blocos de mercados regionais, né, em razão da restrição dos acordos à região dos países envolvidos, ou megablocos regionais, dada a grandeza de alguns, como, por exemplo, a União Europeia, né, que é formada por me parece que 28 países. Em um mundo cada vez mais globalizado, é natural que países queiram proteger suas economias da concorrência global, né? Eles se juntam para tentar ficarem mais fortes, né? Juntos eles são mais fortes. Isso porque em muitas localidades alguns fatores deixam a mercadoria mais atrativa aos investidores, como a disponibilidade de mão de obra, né? Mão de obra mais barata, ou os incentivos fiscais, né, a redução dos impostos que passam a ser oferecidas pelos governos, ou também essa flexibilidade também pode causar problemas ambientais, trabalhistas, econômicos, né, como por exemplo as guerras fiscais, né, a disputa entre as localidades para receber, né, as indústrias, né, as instituições. Diante disso, né, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a ideia da criação de um mercado restrito para um grupo de países, a fim de incentivar suas economias, né. Esse era o objetivo da criação do Benelux, né. O Benelux vai ser o embrião, né, da União Europeia, né. Vai começar com o Benelux, né. Por que Benelux? Porque era formado pelas iniciais dos 3 países membros, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E depois, né, gradativamente, vão surgir outros blocos econômicos que vão se juntar, né, e vão formar a União Europeia que existe hoje. E, logicamente, com o passar do tempo, outros blocos em outros continentes vão surgir, como o Mercosul, né, o NAFTA e outros. Então, os blocos eles são vantajosos para a maioria dos países envolvidos, né, porque a troca econômica é bem ampla, né, o que contribui para que as empresas de um país instalem-se em outro, né, existe essa circulação, essa possibilidade de circulação de capitais, né, e aí você vai ter uma maior circulação de mercadorias, de bens, né, de serviços e de capitais, além também da circulação de pessoas, né, que é como acontece na União Europeia e também no Mercosul, ok?
Então, entretanto, né, nem tudo são flores, né? Algumas economias mais frágeis, mais pobres né, dos blocos, acabam ficando prejudicadas, né? Como é o caso do México, que participa do NAFTA, né, junto com os Estados Unidos e o Canadá. Por que acontece? O México ele vai acabar sendo prejudicado, porque indústrias, né, dos Estados Unidos se instalam no México, aproveitam aquela mão de obra mais barata para conseguir produzir sua mercadoria, né, e ter um custo de produção reduzido e conseguir vender num preço mais elevado, né, e consegue vender essa mercadoria tanto para os mexicanos, né, tanto para os próprios estadunidenses, né, norte-americanos, quanto para os próprios canadenses, né. Só que acontece que o poder de compra dos Estados Unidos é bem maior do que o dos mexicanos, né, então a aquisição de um bem nesse caso aí, não depende nesse caso da origem do produto, mas sim do preço, né? Então, mesmo que esses produtos sejam oferecidos a todos esses países participantes, o poder de compra, né, de cada país, né, de cada cidadão é diferente, né? Porque existem, né, diferenças, disparidades, né, socioeconômicas, né, que estão além dessa participação no bloco econômico. Então aqui a gente tem uma imagem representativa, né, representando esses blocos econômicos regionais, né, a intensa troca comercial, né, principalmente favorecida, né, é mais relevante, né, entre os países mais desenvolvidos, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Ok? Continuamos então a semana 3, ok? Um abraço a todos.